Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Antes do mais, estou passando para pedir-lhes perdão, porque acho que desde domingo não tenho postado, não tenho conversado com vocês sobre o tema da Santíssima Trindade, que não parei. Quero prosseguir, quero dar continuidade. Apesar que não consigo gravar todos os dias e nem mesmo fazer a postagem. Até porque estou fazendo um serviço fora daqui do projeto, estou fazendo a reforma de uma casa e a gente precisa se movimentar. Ok? Então peço perdão a vocês por ter interrompido, não estar levando com seriedade este estudo, que é de suma importância para todos nós, e o meu grande objetivo é exatamente ajudá-los a conhecer mais e mais a doutrina da Igreja Católica, o ensinamento da Igreja Católica, e também, como sou alvo de muitos olhares extracatólicos, dos irmãos protestantes, eu tenho o objetivo, eu tenho a responsabilidade de dizer para eles, porque sei que muitos deles me assistem, muitos me ouvem, em muitos lugares que já fui para fazer pregações, muitos vão para ouvir-me. Então, tenho a responsabilidade, tenho o dever de usar este canal, usar esta ferramenta para chegar a muitas pessoas com esse ensinamento da Palavra de Deus. Obrigado a você que se inscreveu no nosso canal, obrigado a você que tem nos apoiado, a você que tem nos ajudado economicamente. Muito, muito obrigado. Nós temos aí na descrição do meu canal as minhas contas, a conta da nossa fraternidade, você pode acessar, você pode ajudar-nos. A sua contribuição é de suma importância. Lá no Marajó temos uma casa com 35 crianças institucionalizadas. Não é brincadeira. Isso não é fake. São crianças que o juiz tira das famílias, porque a situação de convivência é insustentável, e manda para a nossa casa. Se você quiser saber melhor sobre o nosso trabalho, o Projeto Maria Santíssima, a Fraternidade Católica Missionária Ágape da Cruz, você pode falar com a nossa superiora geral, a irmã Maria José. Entre aí no YouTube, entre no Facebook, você vai saber as informações necessárias. Você pode também ligar para Dom José Luiz Ascona, que é o bispo emérito da Prelazia do Marajó, que é o diretor espiritual da Fraternidade Católica Missionária Ágape da Cruz. Por sinal, é o bispo que acompanha-me nesses 20 anos que tenho na Igreja Católica, como um diretor espiritual, e louvo a Deus pela sua vida. Então, você quer saber sobre o que é o nosso trabalho, o que é a fraternidade, ok? Onde começou a minha história? Lá no Americano, no estado do Pará. O que foi feito daquela propriedade? Entre em contato com essas pessoas que você vai saber a verdade dos fatos. O que é que a Fraternidade Católica Missionária Ágape da Cruz faz? Que é o mesmo Projeto Maria Santíssima. Então nós pedimos a sua ajuda, certo? Pedimos a sua ajuda porque temos necessidade. Eu sei que para mim, pela realidade que eu vivia, e por de lá ter saído e vindo para cá, a realidade pastor protestante, eu sei que pedir para mim é algo difícil. As críticas que enfrento dentro da própria Igreja Católica. Ok? Mas eu não posso ser orgulhoso ao ponto de achar que não preciso. Repito-me, deixa para lá. Mas, por favor, meu irmão, não deixe, repito-me em palavras, não deixe de me assistir, porque você não pode ajudar o nosso projeto, a nossa obra. Não deixe de resolver os seus problemas particulares para ajudar o missionário, o Projeto Maria Santíssima. Não, irmãos. Deus vai nos dar os meios um dia atrás do outro. Um dia a gente anda, no outro a gente para, e por aí vai.
O importante é prosseguir, o importante é nos sentir trindade. O importante é nos sentir trindade. E quando nos sentimos trindade, nós sabemos dos nossos deveres, sabemos dos nossos direitos, sabemos o que devemos fazer. Agora, quando não nos sentimos inseridos, quando não aceitamos a paternidade divina, é óbvio que não aceitamos os outros como nossos irmãos, porque não cremos nessa paternidade. Somos indiferentes aos outros, não participamos desse vínculo da Santíssima Trindade. Mas eu agradeço de coração a você, meu irmão, que tem deixado uma mensagem, a você que tem dado um like, a você que tem compartilhado os nossos vídeos, a você que de uma ou de outra maneira, e a você que literalmente tem estendido as mãos para nós. O pouco que você tem contribuído tem feito uma diferença. E eu posso dizer para você onde temos colocado esse valor, essa ajuda que você tem dado para nós. Eu posso dizer, eu posso lhe prestar contas. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Bíblia, ela ensina a unicidade de Deus. A Bíblia ensina a unicidade de Deus, que Deus é único. E eu já falei e repito-me que qualquer fórmula politeísta, qualquer fórmula que fala em mais de um Deus, em mais de uma realidade, em mais de um todo, em mais de um ser absoluto, isso se constitui uma aberração não só no plano da fé, mas também da lógica. Como já disse, por quê? Porque não pode haver mais de um ser absoluto. Exatamente porque Israel estava cercado de nações pagãs politeístas, porque a nação de Israel estava rodeada de nações pagãs, politeístas, que adoravam vários deuses, que cultuavam a várias divindades, a vários ídolos. Aquilo era idolatria. Aquilo era idolatria. Então, por causa disso, a lei de Moisés e os profetas, eles insistiram sobre a unicidade de Deus. Observe a lei de Moisés, observe a pregação dos profetas, observe que os profetas, eles foram duros, eles foram rígidos, eles foram austeros, inclusive em mostrar para o povo de Israel porque eles estavam pagando um preço alto, porque foram ao exílio, porque das suas derrotas militares, porque de pestilências que sobrevieram-lhes, porque deixaram o Deus único e verdadeiro. Esse Deus que o chamado Israel diz é único, não há outro. Então, por causa disso, o povo de Israel pagou um preço caríssimo, caríssimo, caríssimo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, justamente porque Israel, rodeado daquelas nações politeístas, aquelas nações pagãs, aquelas nações que tinham panteões e mais panteões de divindades, Israel, a lei de Moisés, os profetas insistiram nesta pregação da unicidade de Deus. E por que o Novo Testamento é cheio de declarações trinitárias? Isso é interessante. Até aqui falei um pouquinho do Antigo Testamento, mas por que o Novo Testamento ele é recheado de declarações e de fórmulas trinitárias? É importante observarmos que a doutrina da Santíssima Trindade, ela não é alheia às Escrituras Sagradas. Ela não é alheia, não é espúria à Bíblia, aos ensinamentos bíblicos. Não, a doutrina da Santíssima Trindade, ela consta tanto no Antigo como no Novo Testamento, e quando olhamos para a patrística, quando olhamos
para os apóstolos, quando olhamos para os padres apostólicos, aqueles que sucederam os apóstolos, verificamos que eles foram rígidos, eles foram autênticos em defender a doutrina da Santíssima Trindade. É óbvio que a igreja ela foi formulando essa doutrina aos poucos. Quando o observador verifica uma estrela, aquele dia que ele verificou aquela estrela, que os seus observatórios conseguiram identificá-la, aquilo não quer dizer que aquela estrela nasceu naquele dia. Ela já nasceu há muitos e muitos e muitos anos atrás, porém ela foi verificada naquele dia. Os dogmas que a Igreja Católica prega não é algo que chega aqui, o Papa, usando a sua faculdade de ex-cátedra, quando se pronuncia em matéria de fé e de moral, ele pega e toma. Não, não é dessa forma. A igreja estuda os fatos, os especialistas estudam a situação, eles vão checar junto com a literatura sagrada e vão analisar de forma sóbria, de forma prudente. E num determinado momento, isso depois de anos, depois de controvérsias, depois que a causa foi debatida, então sim, o Papa faz a promulgação daquele dogma, daquela verdade de fé. A igreja está dizendo, vocês podem crer nesta verdade, porque ela está confirmada, biblicamente, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, ok? Os padres apostólicos. Então é óbvio que a Igreja Católica ela formulou a doutrina da Santíssima Trindade, mas ela tem uma base no Antigo Testamento e ela tem uma base no Novo Testamento. Então Jesus ele pronunciou-se. Falei que qualquer fórmula politeísta é uma aberração, e Jesus pronunciou-se sobre esse ser absoluto que não pode haver outro. Falei alguns textos. Conhecereis a verdade. Quando Jesus diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus está dizendo conhecereis esse ser absoluto. Conhecereis essa única realidade. Conhecereis esse todo. Conhecereis essa fonte da qual tudo dimana. Os canais são muitos, são múltiplos, mas a fonte é uma só. As obras são muitas, mas o obreiro é um só. Então Jesus está dizendo, conhecereis a verdade, conhecereis esta causa absoluta, e esta verdade vos libertará. Em outro momento, Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo, ao seu Filho, a quem ele enviou. Diante de Pilatos, Jesus disse, eu vim para dar testemunho da verdade. Então observe, queridos irmãos, que este ser absoluto, que os filósofos inclusive falaram sobre ele, de determinadas formas, dizendo que determinados, por exemplo, o ar, o fogo, a água, as leis matemáticas são a origem de tudo que rege, de tudo que originou-se as demais coisas. A religião vem dizer que é Deus. Então, queridos irmãos, Jesus vem dizer, observe bem, enquanto o ser humano fica fugiu-me a palavra. Enquanto o ser humano fica dizendo que tudo surgiu disto, daquilo ou daquilo outro, a fé cristã, a fé monoteísta diz que foi Deus. E Jesus diz que devemos conhecer esta verdade. Enquanto Jesus diz que a verdade existe, eu vim para dar testemunho da verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto Jesus faz esta afirmação, o governador romano, ele colocou em dúvida a existência da verdade. O que tinha falado foi exatamente isso.
Jesus ele falou 3 coisas sobre a verdade. Ele disse que a verdade existe. Ele disse que a verdade é conhecível. Ele falou que é possível conhecer a verdade. E terceira coisa que Jesus fala é que a verdade ela tem frutos, a verdade liberta. Conhecereis a verdade. Se eu conheço a verdade provoca uma reação libertadora. Então, conhecer a verdade, ela vai libertar-nos. A humanidade, ela está dividida entre aqueles que conhecem a verdade e aqueles que desconhecem a verdade. A humanidade está dividida entre aqueles que lutam em propagar a verdade e entre aqueles que lutam para desconstituir a verdade do ser absoluto, de Deus Todo-Poderoso. Então, quando Jesus diz, conhecereis essa verdade, esse ser absoluto, e essa verdade vos libertará, eu falei sobre a questão desse verbo conhecer. Esse verbo conhecer ele é usado de forma simples, na própria literatura sagrada, mas ele também é usado de forma transcendente. Ele sai do aspecto físico e é elevado para o aspecto metafísico. Por exemplo, vamos ver aqui na palavra de Deus, Gênesis. Vamos observar aqui, queridos irmãos, Gênesis capítulo 27, versículo 23. 2 referências onde este verbo conhecer, é importantíssimo isto. Ele é verificado no sentido simples. Gênesis capítulo 27, versículo 23. É aquele acontecimento lá de Jacó, né, com Isaac, seu pai, que ele enganou o pai. Olha aqui. E Jacó não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. De que maneira este verbo está sendo usado aqui? De forma simples. De forma simples. Isaac estava velho, às vistas, ok? E ele não conseguiu reconhecer, ele não conheceu que estava sendo enganado. Ele não conheceu a realidade dos fatos, ok? Porque as suas mãos estavam cabeludas. Embora ele mesmo tenha dito que a voz era a voz de Jacó. Ok? Uma outra referência ainda em Gênesis capítulo 29, e o versículo 5. O verbo conhecer no sentido comum, né? E ele lhes disse, Jacó, por causa dessa enganação que ele fez lá para o pai Isaac, o irmão dele prometeu matá-lo, ele fugiu, certo? E chegando num determinado lugar, Jacó pergunta para algumas pessoas da região, 29, 4 e 5, e disse-lhe Jacó, meus irmãos, de onde sois? E disseram, somos de Harã. E ele lhes disse, conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram, conhecemos. O que é conhecer aqui, queridos irmãos? É conhecer no sentido simples. Conhecer no sentido simples, que nós usamos continuamente. Mas quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, ele está indo além. Ele está indo além desta realidade que nós usamos comumente no sentido de saber, no sentido de entender. Vamos rapidinho, vou parar por aqui, porque preciso sair mesmo, queridos.
Já são 8 horas e ainda estou aqui. Não sei que horas eu vou fazer essa postagem aqui. Mas vou fazer de tudo para chegar rapidinho a você. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. É o mesmo verbo. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, e o versículo 15. Olha aqui. Vamos ler o 14 e o 15. É o mesmo verbo conhecer, mas observe como ele vai elevando-se. 2 Reis, capítulo 5, e o versículo 14 e 15. Então desceu, é o general Naamã, que era leproso. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Observe, através da obra, como foi que Naamã conheceu a Deus? Conheceu através do profeta Eliseu, e conheceu através da obra que foi realizada na vida dele. Era um homem leproso, um homem enxagado dos pés à cabeça. Era um conquistador, um homem valente, um homem guerreiro, um homem de muitas vitórias, de muitos triunfos. Porém, diz a palavra de Deus que ele era leproso. Havia uma chaga terrível na vida dele. E como foi que Naamã conheceu a Deus? Através do profeta de Deus. Segundo, através da obra que por meio da palavra do profeta de Deus aconteceu na vida dele. O profeta mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão e ele não queria mergulhar. E no 7º mergulho, a sua carne ficou como a carne de uma criança recém-nascida. Ele e toda a sua comitiva foram até o profeta e disse: agora reconheço, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Vamos para o Salmo. Eita, meu Deus do céu. Veja o Salmo 139. Salmo 139. Você pode estar aí com uma tradução hebraica, né? Salmo 139, Salmo 139. Tá? E pode ser o Salmo 138. A tradução hebraica é 139, a tradução grega 138. Olha aqui, o mesmo verbo com uma outra conotação, mostrando uma realidade transcendente. Eu disse que o verbo conhecer, ele sai do campo da física e eleva-se para o campo da metafísica, para o campo do transcendente. É a realidade que Jesus vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é um conhecer superficial. Eu vim para dar testemunho da verdade. O governador romano pergunta: o que é a verdade? Ele colocou em xeque, ele duvidou da verdade, da existência da verdade, enquanto Jesus bateu o martelo e disse: a verdade existe. É possível conhecê-la e ela é libertadora. Olha aqui o Salmo 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Que tipo de conhecer é esse? Vamos em frente. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conheces. É o mesmo verbo conhecer.
Porém, ele está sendo, a sua aplicabilidade está no campo da metafísica, porque não é este conhecer que nós usamos, esse conhecer comum, nesse sentido de entender, nesse sentido de saber. Você conhece tal rua? Conheço. Você conhece que carro fulano tem? Conheço. Você conhece onde o ciclano trabalha? Conheço. Não é nesta forma. É um conhecimento que está sendo... Vamos pegar mais uma referência bíblica. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, e o versículo 5. Anote essas referências, queridos, por favor. Anote, leia. Faça o seu rabisco. Aprimore o seu estudo. Não se deixe levar por mim, por sinal. Não se deixe levar por mim, não. Entre aqui na palavra de Deus, busque conhecer a doutrina da sua igreja, querido irmão. Veja se o ensinamento da Igreja Católica a respeito de Deus, quando foi que ela ensinou a idolatria? Busque saber o que é que ela ensina, quando foi que a Igreja Católica ensinou a existência de várias divindades, quando foi que a Igreja Católica ensinou o politeísmo. Desde que ela iniciou as suas missões cristãs, as suas missões evangelizadoras, a missão adigentes aos outros povos, ela sempre levou a doutrina, o ensinamento da unicidade de Deus. Unicidade de Deus pregada no Antigo Testamento, registrada no Antigo Testamento, recheada no Novo Testamento. Os apóstolos pregaram isso, então ela tem base para isso. Então faça as suas anotações, depois eu vou dar para você várias referências bíblicas para você identificar em que sentido está o verbo conhecer. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Que conhecimento é esse? É o conhecimento natural? É o conhecimento superficial? É o conhecer no sentido comum? Veja Mateus capítulo 25. Vamos para Mateus. Desculpe, irmãos, que eu estou pegando uns textos aqui, tá? Nós podemos mergulhar nisso de forma bem mais profunda. Mateus capítulo 25, versículo 12. No julgamento. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. É a parábola das 10 virgens. Elas chegam atrasadas, as 5 insensatas, e o que é que o noivo diz lá de dentro? Não vos conheço. Em verdade vos digo que não vos conheço. Como pode ser, no sentido comum, que este verbo está sendo inserido? Vamos para Lucas no capítulo 16. Lucas capítulo 16 e o versículo 15. Lucas 16, 15. O que é que está dizendo? 16, 15. Está dizendo: e disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. E disse-lhes, versículo 14: e os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Queridos, estas referências, elas estão saindo do campo do sentido comum, do sentido da física, e começam a ser elevadas para o campo da metafísica, para o campo do transcendente. Eu vou parar por aqui. Mas retorno com este estudo, porque eu quero mostrar para vocês um outro sentido deste verbo
conhecer. Um grande abraço, rezem por mim, estou rezando por vocês. Muito obrigado a todos.